Liberdade ou caos? Você sabe o que acontece com as novas mudanças de regras do Meta? Ou seja, do Instagram, Facebook, WhatsApp? Na última terça-feira, o CEO da Meta deu uma declaração que vai pôr fim ao sistema de checagem da sua plataforma. Você sabe o que é isso? Você sabe que existia? Mas antes de mais nada, eu gostaria de refletir com você. Você sabia que a maneira como as notícias chegam até você está prestes a mudar drasticamente? Pois bem, depois da manifestação do CEO da Meta, o Brasil, por meio da AGU e dos seus ministros, rapidamente deram um prazo para que a Meta se manifeste, explique o que ele vai parar de combater as fake news. E aí, você sabe o que é fake news? Antes de mais nada, gostaria que nós pudéssemos refletir como a informação chegavam até nós antes da internet. Você mandava uma carta, você usava o telefone para ligar, mas de qualquer forma, as informações chegavam até nós pelos meios de comunicações tradicionais, ou seja, TV aberta. Para algumas pessoas que tinham condições ou têm de pagar a TV por assinatura, não muda muito, pois conforme o canal que você escolhe assistir, nós iremos engolir, enchermos nossa cabeça de informações conforme aquele grupo econômico pensa. Conforme a narrativa que eles querem passar para nós, nós vamos receber. E assim era que nós recebíamos as informações, através dos meios de comunicações clássicos. E o que aconteceu quando a internet surgiu? A comunicação ficou a um passo de distância. Basta você ter um celular com internet, ou um vizinho com Wi-Fi para você usar, mas isso aí é crime, não pode usar o Wi-Fi do vizinho, sabia? Enfim, basta você decidir checar que você tem acesso à informação. Isso causou extremo rebuliço nas pessoas que controlavam a gente. As pessoas que controlavam as narrativas no que a gente acreditar, isso transforma as pessoas em verdadeiros psicopatas. Não podemos deixar que essa pessoa escute sobre isso, meu Deus do céu. E sim, nós vivemos em uma grande guerra de luta por atenção. Seja na internet ou não. Quantos vídeos, quantas horas você fica rolando o seu feed. Ou seja, a sua atenção vale muito. Porém, o que vão fazer com a sua atenção vale ainda mais. Pois através da sua atenção, através das narrativas que eles nos contam, faz com que nós externemos reações e tomamos decisões. E muitas dessas narrativas são usadas para controlar em quem você vota. Porque quem está no poder dificilmente quer sair. Mas para não deixar esse vídeo virar um vídeo de viés político, entenda então isso, que a internet trouxe uma verdadeira inovação em como nós vamos ter acesso à informação. Ou seja, todos temos acesso à informação sem fronteiras na internet. E aí nós temos o seguinte ponto. Primeiro ponto, melhorou muito a educação. Nós tivemos uma melhoria significativa, pois agora a informação pertence a todos. Ponto B, possibilidades de manipular as pessoas vendendo mentira. Sim, a internet pode dar essa possibilidade de manipular as pessoas. Mas qual das duas é mais verdade? Qual será que deve pesar mais? O medo de alguém ser manipulado por mentira ou o livre acesso à informação que, de maneira isonômica, sem preconceito, leva informação a todos aqueles que querem ter as informações? E não podemos deixar de lado ainda que a internet possibilitou uma coisa nunca vista antes. Nós temos o maior número de milionários menor de idade. Nós temos várias pessoas que ainda não atingiram a maioridade legal, mas ricas, porque utilizaram a internet. Então uma coisa a gente não pode negar, a internet veio sim e melhorou muito. Então nós não podemos deixar nos levar ao discurso de que o medo de alguém ser manipulado pela mentira deve ser sobrepor as qualidades que a internet também trouxe. Para finalizar, basta pensar quando aconteceu a pandemia. Muitas pessoas conseguiram continuar trabalhando home office. Hoje é possível que nós trabalhemos no exterior sem sair de casa. Tudo pela internet. Então nós temos que nunca deixar sair da nossa mente que a internet é muito mais positiva do que negativa. Pois como qualquer coisa que tem na Terra, depende muito de quem usa. Ou seja, não é sobre a internet.
Não é sobre os meios de comunicação, é sobre as pessoas que usam esse mecanismo. E se essas pessoas usam esse mecanismo para propagar fake news, elas deverão ser punidas, como passaremos a falar agora nesse vídeo. Qual foi a manifestação do CEO da Meta? Mark Zuckerberg ele deixou claro que vai retirar lá nos Estados Unidos o setor de checagem. O objetivo disso é garantir a liberdade de expressão nas suas redes sociais. Essa foi a manifestação dele. Só que olha que incrível. A manifestação dele foi que lá nos Estados Unidos ele ia retirar esse controle de checagem inicialmente e o Brasil já ficou apavorado. A AGU já pediu para ele se manifestar, o Ministério Público já pediu para se manifestar. Como assim? Você vai deixar de checar as fake news? E olha que interessante, o governo brasileiro quer transmitir para uma empresa privada a obrigação de evitar crimes aqui no nosso país. Ou seja, porque fake news, difamar, caluniar é crime. E ele está passando para uma pessoa privada fazer essa checagem. E de uma maneira ilegal, como eu vou demonstrar para vocês. Ilegal quando eu digo no procedimento legal. Porque aqui eu não estou para falar de política, apesar de que eu provocar você a pensar fora da caixa, a minha intenção aqui não é política, é demonstrar dentro da lei como tudo isso parece, na verdade, uma armadilha para tirar a tua atenção do que realmente nós devemos focar. Então a principal mudança, assim manifestou os meios comuns de comunicação, e o que mais causa medo é isso. Ele vai tirar a checagem prévia das postagens procurando fake news. Aí o que eles falam? Mas agora vai autorizar a fake news? Como assim? Veja bem, presta atenção, como que funciona? A hora que você sobe um vídeo, a hora que você sobe uma foto, uma publicação, ao invés de ir direto para o domínio público, para as pessoas terem acesso, passa para esse setor de checagem. Esse setor de checagem que é feito por pessoas comuns e muitas da mídia tradicional, dá uma pesquisada no Google. Você vai encontrar que tem pessoas que estão afirmando que uma das empresas que fazem essa checagem seria a própria Globo News. Ou seja, os meios de comunicações tradicionais estão ajudando a fiscalizar a internet, o que pode ou não pode ser postado. E a preocupação aqui defendida por quem é contra isso é dizer que está combatendo a desinformação, pois a desinformação agride a democracia. Guarda essa frase. A desinformação, fake news, agride a democracia. Guarda isso e vamos ver se no final do vídeo você concorda com isso ou não. E eu quero saber aqui nos comentários a sua opinião. Em contrapartida, quando ele tira essa checagem automática, ele cria as notas do usuário. As notas do usuário já tem no X. O que é isso? Os próprios usuários da comunidade que decidem se aquilo é verdadeiro ou falso. Ou seja, ele abre uma nota na publicação e diz ali, não, isso é mentira por causa disso, não, isso é verdade por causa disso. E dá o poder de escolha para a população, para que você use a sua cabeça e decida se aquilo é fake news ou não. Porque como eu já disse, se você recebe uma informação que você acha um absurdo, abre o seu celular, dá um Google e pesquisa se aquilo é verdade. O governo está dizendo que você não tem capacidade para fazer isso. Então eles precisam checar por você. Eles precisam definir por você o que é verdade e mentira, o que pode chegar a você. E por contrapartida, eles decidem o que pode chegar a você, mas também decidem o que você ou qualquer pessoa pode dizer, o que pode falar. Porque eles vão barrar. Tá entendendo? Mais ou menos. E aí, outros pontos que ele trouxe de mudança foi o seguinte, que ele vai tirar várias restrições no sentido de declaração de LGBT ou não, e vai diminuir o potencial de tirar vídeos do ar. Ou seja, ele vai restringir o foco dele de fiscalizar e punir de imediato crimes de tráfico de drogas, abusos sexuais e terrorismo, que são realmente condutas que devem ser combatidas de primeira. E o resto ele diz que não vai tirar de primeira, vai deixar com que realize uma checagem mais imparcial possível, pois em suas declarações ainda, o CEO da Meta disse exclusivamente do Brasil que ele identificou que havia certo tendencionamento no que ia ser postado ou não, no sentido de que, quando nós falamos de política, direita e esquerda, um desses lados foi banido mais, as suas notícias foram cortadas mais, e do outro não. Por exemplo, circulou várias fake news que o ex-presidente Bolsonaro não teria levado nenhuma facada. E isso circulou. Por regra, fake news não deveria circular. Quer ver outro exemplo que aconteceu muito nas eleições de busca a prefeito aqui no Brasil?
Mas vamos citar São Paulo, que tomou conhecimento notório, muitas pessoas tomou conhecimento por causa do então candidato Pablo Marçal. Quem não lembra da cadeirada? Quantas pessoas não ficaram com raiva dele? E o que ele estava fazendo? Quando ele entrou na política, ele começou a usar a internet, pois ele era uma pessoa que não tinha tempo de fala na TV e nem rádio. Então, de começo, ele não causou preocupação nenhuma para os políticos tradicionais, porque ele não ia ter tempo de fala. Mas ele usou esse mecanismo aqui, a internet. Ele alcançou muitas pessoas. E na maioria dos seus discursos, ele trouxe que, independente de quem ganhasse a política naquele momento, seria a mesma coisa. E ele começou a trazer vídeos, fotos, de mostrar que aqueles candidatos que em horas estavam brigando, tinham muitas coisas e interesses em comuns, que estavam enganando a população. E o que aconteceu? A sua rede social foi tirada do ar por argumentação de que ele estaria usando abuso do poder econômico. Veja bem, eu não estou defendendo nada aqui de política. Eu estou puxando para vocês exemplos para nós lembrarmos, contrapor com o que está acontecendo e, como eu já disse para você, espera que o melhor desse vídeo está para chegar. Mas eu quero saber a tua opinião, o que você está pensando? Vai comentando aqui embaixo. Mas o melhor desse vídeo ainda vai vir, vai chegar, porque eu vou explicar para vocês que já existe lei e está havendo uma verdadeira manipulação de narrativa para forçar a não verem que sim, o que está sendo ameaçado é sua liberdade de expressão. Calma aí, calma aí. Então eu estou trazendo argumentos do que já aconteceu para que nós possamos pensar. Lembre, aqui nós queremos que cada um pense usando a sua cabeça. E eu estou trazendo elementos para que vocês analisem e tirem a conclusão de vocês. Eu sou advogado criminal. Eu defendo pessoas que são acusadas de condutas que incidem crime. Então eu não preciso convencer você de nada. Eu só estou trazendo a informação para você pensar. Então voltando, o que acontece? Então Pablo Marçal traz esse discurso na internet, ele começa a atingir inúmeros seguidores, atinge a marca de 13 milhões de seguidores e de repente a sua rede é derrubada sobre o argumento de que ele abusou do poder econômico. O que ele fazia para você entender? Ele, antes de se candidatar a político, ele pagava para que pessoas fizessem corte deles. Lembra que chegou uma época que estava infestada a internet de vídeo do Pablo Marçal? Gente, por quê? Porque ele pagava pessoas para fazer esses cortes. Quando ele entrou na política, mês antes, ele parou, porque ele provou no processo, tanto que a sua rede social foi devolvida, mas guarda essa informação. Ele parou e fez normalmente a sua campanha, sem usar R$1 de dinheiro público. Mas, previamente, a sua rede social foi cortada sobre esse argumento de abuso de poder econômico. E eu quero fazer um adendo. Abuso de poder econômico. O que é o maior abuso de poder econômico? Um empresário que não usa R$1 do dinheiro público e usa a sua rede social para se manifestar. Ou são os políticos que usam os fundos partidários, que ultrapassam a casa dos 100 milhões de reais no dinheiro do seu bolso, do meu bolso, para fazer campanha para a gente votar neles. E aí as escolas estão sem professores adequados, os hospitais estão sem os devidos atendimentos, ou seja, utiliza-se no mínimo, vamos dizer que no Brasil todo, R$1 bilhão. Será que não dava para melhorar a educação, os hospitais? Será que o abuso de poder econômico não devia ser isso? Usar esses fundos? Mas pensa, e não é isso o conteúdo do vídeo, mas eu fico possesso da vida, porque eu vejo as coisas, parece claro, como é que eu vou punir alguém de abuso de poder econômico se ele não usou nem R$1 do meu bolso, e nem do dele. Mas vamos deixar que use milhões e milhões dos impostos, que cada vez está maior, né, taxando tudo, para fazer campanha para a gente votar neles, e o dinheiro acabar nisso. Isso, então, enfim. O que aconteceu foi que a rede social dele foi banida, certo? E logo em seguida, ele criou outra rede social. E essa outra rede social começou a ter restrições e principalmente ele teria que dar o direito de resposta, guarda isso aqui, direito de resposta aos outros candidatos que ele teria feito fake news. E assim foi feito. Claro que no final da sua campanha teve aquela questão do laudo, já que eu falei dele, que foi aí controversa. Porém, o que eu quero que vocês entendam é como é usado o direito para punir aquelas pessoas que nós queremos punir. Você guardou essa informação? Você analisou o que aconteceu no caso do Pablo? Para finalizar a questão do Pablo e voltar para a questão do Instagram e a liberdade de expressão, ninguém observou uma coisa muito importante nesse caso? Assim que acabou a política, acabou as eleições, que ele não podia mais trabalhar, o que aconteceu? Devolveram as suas redes sociais. Todas. Será mesmo que ele estava combatendo fake news?
ou que simplesmente queriam calar alguém. E esse foi o merchan dele. Então, pense em você. O que eu acho? Eu só falo o que eu acho de verdade quando me contratam. Para vocês pensarem se tem alguma tendência de política de um lado ou de outro, essa questão de querer regularizar as redes sociais, basta olhar essa informação que está aparecendo aqui. Como que foi publicada essa informação para a população? Olha só o que está escrito aqui na matéria. O anúncio feito hoje por Mark Zuckerberg antecipa o início do governo Trump e explicita a aliança da Meta com o governo dos Estados Unidos para enfrentar a União Europeia, o Brasil e outros países que buscam proteger os direitos no ambiente online. Ou seja, lembra da história que eu falei como funcionam as narrativas? Olha o que eles estão fazendo. Olha só, os Estados Unidos está contra a Aliança Europeia e contra o Brasil. Então essa decisão dele tirar a checagem de fatos é errado. Nós não podemos deixar isso. E aí uma coisa que nós devemos observar é que eles querem criar uma restrição do que pode ser dito e não. E aí faça o seguinte raciocínio. Muitos países têm restrições parciais e totais nas suas redes sociais. Quais são eles? China, que restringe muito o que pode ser dito ou não. E nós temos a Coreia do Norte, que até chegou a cortar o acesso à internet, à rede mundial. Só pode usar as redes sociais daquele país e a internet daquele país. Então, nós concordamos com isso? Nós concordamos que nós somos idiotas o suficiente, somos crianças que não podemos receber uma informação e saber lidar com ela e procurar a verdade? Realmente nós, como a China, como a Coreia do Norte, devemos viver como aquela população de só usar as redes sociais que eles permitem, só falar o que eles permitem e só usar a internet que eles têm total controle? É isso mesmo que nós concordamos? Mas agora, de maneira imparcial, chegou a parte do vídeo, como que eu vou explicar para vocês? E que existe sim uma total narrativa controlada e uma quebra à liberdade de expressão. Se vocês abrirem o Código Penal, lá no artigo 139, nós vamos ter a figura do crime de difamação. E lá está escrito assim: difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O que é difamação? Sabe aquela fofoca que você conta? Fala, fulano traiu ciclano. Ciclano fez isso, fez aquilo. É difamação, é crime. Entendeu? Ah, mas e se for verdade? É crime ainda? Na difamação, existe a exceção da verdade, que é o quê? Quando você conta algo sobre alguém e ela está dizendo ali que está te processando por crime, na sua defesa, o seu advogado criminal pode fazer exceção de verdade, mostrar que o que você está dizendo é verdade. Mas isso só é possível quando o ofendido é funcionário público. Porque daí você também está colocando em xeque a credibilidade do Estado que tem um funcionário ali que na verdade seria inidôneo. Então, no crime de difamação, só cabe exceção da verdade. A vítima que você está difamando, fazendo fofoca sobre ele, é funcionário público e a fofoca, assim dizer, tem relação com o emprego dele, porque daí envolve a credibilidade do Estado, entendeu? Fora isso, mesmo que seja verdade, se você fizer fofoca, é crime. Então aí, ó, se você passou por uma situação assim, precisa de um advogado criminal, eu posso indicar um. E aí, um artigo antes, que é o principal, que é o que pega as fake news, o artigo 138, tá lá, calúnia, tá escrito assim: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ou seja, se você falar uma situação sobre alguém e é crime, não é difamação, é calúnia. É um crime mais grave, porque está dizendo que aquela pessoa cometeu aquele crime. Entendeu? Nesse crime ainda, veja bem, incorre também aquela pessoa que espalha essa fofoca, seja difamação ou calúnia. No caso da calúnia, ela sabe que é mentira, que a pessoa não praticou aquele crime e passa para frente a informação. Então também incide no crime de calúnia. E só uma informação a mais, é possível calúnia contra a morte. Ou seja, não é porque a pessoa morreu que você pode ficar caluniando ela, entendeu? E mais agora que é o ponto-chave aqui. O que é fake news? Fake news é você atribuir a alguém uma informação ou colocar na mídia uma notícia que pode prejudicar alguém ou que se relaciona a alguém e é mentira. Fake news, notícia falsa, ok? E lá no artigo 141, parágrafo 2º, que diz sobre as condições comuns desses crimes que eu acabei de explicar, calúnia e difamação, tá escrito assim, ó: se o crime é cometido ou divulgado
em quaisquer modalidades das redes sociais, de rede mundial de computadores, a pena aplica-se em triplo. Ou seja, já existe uma previsão legal para alguém que vai na internet e comete um crime. A pena ela é o triplo daquela pessoa que não comete na internet. Ou seja, já tem uma previsão legal. Tudo bem? Entenderam isso? Não, mas a gente já sabia que fake news é crime. Agora vocês vão ficar... Agora vocês vão entender por que viola a liberdade de expressão. Por que a intenção é, sim, mitigar o que você pode falar? Por que a intenção é, sim, atrás de uma narrativa falsa de proteção à democracia, é controlar o que podemos ou não podemos dizer. E eu vou aproveitar ainda, porque por enquanto eu posso fazer vídeo comentando isso. Sou advogado, estou comentando sobre a lei. Mas o que garante que daqui 1 ou 2 anos nós não possamos? E o que garante que nós ainda possamos? E vocês precisam lembrar de uma coisa. Se algum dia começar uma reviravolta e quiserem mesmo empregar uma ditadura, lembre que a Constituição Federal é uma lei do povo. O poder emana do povo. Se começarem a limitar de verdade, o povo pode ir contra. O povo deve. Por isso que eu vou repetir. Escolha bem os representantes de vocês. A cada ano eleitoral, escolha melhor quem vão ser as pessoas que vão ter o seu voto, porque elas ficam controlando a nossa vida e querem controlar o que a gente fala e não fala. E foi você que escolheu essa pessoa lá. E também para deixar aqui registrado, assim como no crime de difamação, que cabe exceção da verdade quando se trata de funcionário público em razão do seu trabalho, também cabe exceção da verdade aqui no crime de calúnia. Ou seja, se eu estou caluniando alguém e essa pessoa me processa, na minha defesa eu posso fazer exceção da verdade. Ou seja, ir lá e demonstrar, não, mas o que eu estou dizendo é verdade. Aí temos algumas exceções da exceção da verdade, que está lá no parágrafo 3º. Uma simples leitura você vai entender tudo. Mas o que eu quero trazer para o raciocínio é o seguinte: se lá no processo judicial, quando alguém é processado por falar que caluniou alguém, é dado o seu direito de resposta para que ele faça a defesa e tenha a chance de provar que ele fala a verdade, por que aqui nas mídias eles querem fazer o boicote, o corte precoce? Ou seja, só para reflexão, eu trouxe no começo desse vídeo que nem todos nós somos confiáveis 100% todos os momentos. Vamos pensar, criança, mulher, homem, todos mentem. Não é de um ou de outro. E nós já vimos aqui que nem todos nós somos confiáveis 100%. Eu trouxe essa reflexão lá no vídeo do Pix, que foi o vídeo anterior a esse, que eu explico o que é a mudança do Pix, o que aconteceu de verdade. Partindo desse ponto que nem todas as pessoas são confiáveis, como é que nós vamos dar o poder total de alguém que faz a fiscalização prévia decidir o que pode ou não pode ser postado? O que garante, assim como alertado por Mark Zuckerberg, que não vai ter uma decisão parcial? Ah não, esse aqui eu gosto, pode falar. Não, esse aqui não pode. Ah não, esse aqui tá falando mal de alguém que eu gosto, vamos cortar. Ou seja, o que nos garante que será totalmente imparcial? E nós já temos indícios que não foi feito assim, segundo a manifestação do Mark Zuckerberg. Então como é que nós vamos dar poder total para alguém decidir previamente o que é errado ou não, sem nem ter dado a chance de resposta para aquela pessoa que postou? Quer ver o que é mais importante, o que vai talvez fazer a sua cabeça explodir? Lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, que traz as nossas cláusulas pétreas, os nossos principais direitos. Lá no inciso 55, ele diz assim: aos litigantes em processo judicial administrativos e os acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios de recurso a eles inerente. E aí, lá no inciso 9, voltando, ele diz ali da nossa liberdade de expressão. É livre a expressão, a atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Salva essa palavra, licença. O que quer dizer? O inciso 55 diz que qualquer pessoa que estiver respondendo um processo administrativo ou não tem direito de resposta. Então nós temos aqui a primeira violação, porque posta e é punido sem o direito de resposta. O segundo ponto é que todos nós temos direito de livre manifestação, sem licença. Aqui nós estamos barrando porque é necessário uma licença.
É necessário uma autorização do que você pode ou não falar, do que você pode ou não dizer. Então, tecnicamente, nós já temos leis que punem esses crimes e estão criando um procedimento de tribunal de exceção para violar a Constituição quando eu falo liberdade de expressão e o contraditório e ampla defesa. Quer ver como tem sim uma possível intenção de narrativa atrás querendo manipular? Quando alguém é acusado do crime de abuso sexual, quando alguém é acusado de roubo, quando alguém é acusado de matar alguém, quando alguém é acusado de agredir alguém, ou seja, crimes que realmente nos ferem, deixam marcas. Sabe o que acontece? Essa pessoa ou é presa em flagrante ou não, mas não é esse o caso, mas ela vai ser intimada no processo. Ela vai apresentar a sua defesa, vai ter uma audiência, vai se ouvir todo mundo e ao final terá uma sentença de condenação ou não. Mas aqui nesse crime não. Nesse crime, antes de qualquer processo penal, antes de qualquer processo judicial, antes de qualquer defesa, a gente já pune ele, já aplica a multa e ensina ele que ele não pode ficar falando essas coisas. É justo? Então, vocês conseguiram ver, no direito é balança. Isso é justo? Quer dizer que você falar algo que não querem que você fale, você vai ser punido totalmente contra ao contraditório e ampla defesa, o devido processo legal. Ou seja, por que essa vontade de quebrar até a maior garantia de alguém que responde a um processo, que é o contraditório e ampla defesa? Por que isso? Pelo que ele fala? Ué, mas matar alguém não é mais grave e ele tem o direito de defesa antes? Como assim? Então, eu trouxe para vocês exatamente tudo o que eu penso. Sobre o que eu falei até aqui, escreve aqui o que você está achando sobre isso. Mas, baseando tudo isso que eu trouxe para vocês, agora nós temos argumentos para pensar. 1. Será que nós não temos capacidade de receber uma informação, abrir a internet e pesquisar se ela é verdade ou não? 2. Se já existe no direito penal figuras para punir a fake news, por que nós vamos criar um tribunal de exceção e punir a pessoa antes mesmo de qualquer a verificação do que ela disse, se em outros crimes tem o devido processo legal? Será mesmo que eles querem proteger a democracia? Ou assim como nos países que nós gostamos muito, China, Venezuela, Coreia do Norte, onde limitam o que a pessoa pode ouvir e falar? É o que nós queremos pra gente? Deu pra entender? Ou seja, será mesmo que eles querem proteger a democracia ou eles estão querendo ir por um caminho desses países que nem eu, nem vocês podemos mais falar o que pensamos de verdade, senão vamos ser punidos? Então, partindo da premissa que existem os crimes de difamação e calúnia, onde as suas penas são aumentadas no triplo se divulgados na internet, eu tenho para mim que qualquer tentativa de controlar o que é falado ou não nas redes sociais é sim uma violação grave à Constituição Federal, tanto no contraditório e ampla defesa, contra a nossa liberdade de expressão. Mas e para você? Mesmo depois de tudo isso que eu falei, eu estou muito errado? Comenta aqui embaixo de maneira educada, não adianta ofender, porque ofender ninguém aprende nada. De maneira educada, traga os seus argumentos, diga porque eu estou errado, diga porque eu estou certo, eu vou ler todos os comentários aqui embaixo. E agora, você, responda para mim. E aí, nós realmente precisamos no nosso país do controle do que a gente deve falar ou não? E seria isso realmente um controle para proteger a democracia? Não seria talvez isso para desviar o foco do que realmente importa? Dá um Google aí agora, como está aparecendo na tela aqui, ó. Dívida hoje do Brasil. Dá um Google aí. Olha o que vai aparecer. Nós estamos acima de 7 trilhões de dívida. Aí você não entende por que as coisas estão mais caras, por que tem mais taxa, mais imposto, mais imposto, mais imposto. Por causa disso. O nosso foco normalmente é desviado através de narrativas para nós acreditarmos que estamos sendo protegidos e na verdade nós estamos sendo massacrados. Porque pensa bem, a dívida que o país deve de mais de 7 trilhões, quem vai pagar? Seu filho aí, todo mundo, inclusive os bebês, quando nascem no país, já deve mais de 40 mil reais. Ou seja, será realmente que o governo está preocupado em fazer o que precisa ser feito? Porque, na minha opinião, o direito penal já cuida dessa situação. Não precisava perder tempo com isso. Deveriam perder tempo resolvendo o principal problema nosso, problema econômico, criando emprego, renda e cuidando disso. E para não deixar com que narrativas desviem o nosso foco, essa é a intenção desse canal. Fazer com que nós pensemos com as nossas próprias cabeças. E não esqueça de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião.
E já sabe, meu nome é Jefferson Silva, sou advogado criminal e para mais insights sobre direitos e justiça, me acompanhe nas redes sociais.